Queridos, Deus quer falar-nos hoje sobre estratégia de sobrevivência. Eu sei que a manutenção da nossa vida em nenhum sentido mesmo, está sobre a nossa soberania. Em tudo somos totalmente dependentes de Deus, amém? E o Senhor, Ele nos dá algumas estratégias para sobrevivermos na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, na vida espiritual. O Senhor nos dá algumas estratégias, são várias, mas hoje eu quero te mostrar 3 em um texto da palavra do Senhor, quando Jesus ele nos apresenta algumas estratégias aqui. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16. Eu não coloquei propositalmente o texto no slide para que você abra sua Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 16, a partir do versículo 16. Os demais textos que forem citados estarão no slide, mas esse eu quero que você abra a Bíblia e acompanhe. Aproveite o manuseio da palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16. Amém? Glória a Deus. Diz-nos assim o texto bíblico: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos, e eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todas e por todo, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até o verso de número 22, amém? Deus Todo-Poderoso, rogamos-te que fale conosco. Ajude-nos, Pai, a transmitir a tua voz nesta noite, aos corações que aqui estão, às vidas que estão online conosco. Abençoe cada um, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, diante de um quadro caótico que Jesus apresenta aqui, daquilo que estaria por vir na vida dos seus discípulos, porque ele apresenta aqui um mundo em desencantamento. Ele apresenta aqui um quadro que está pintado, mas que vai se desbotando e envelhecendo como uma pintura que perde a sua cor, porque ele fala de algo que confronta a nossa fé. Mas nós precisamos nos posturar como discípulos e não nos deixar acomodar na vida cristã, não nos deixar influenciar com as coisas que acontecem, porque estas coisas querem matar a nossa fé. Não podemos então permitir que naufraguemos no mar do mundanismo, que não nos deixemos vencer do mal, como diz a palavra do Senhor, porque para muitos nesse tempo, a dor tem sido uma proposta muito forte para a apostasia. Não deixe que a dor mine do teu coração,
não deixe que a modernidade mine do teu coração. Não deixe que as oportunidades fora de Deus roube do teu coração a fé. Jesus, ele trabalha algumas estratégias para a nossa sobrevivência, para sobrevivermos como servos de Deus, neste e em qualquer tempo. E ele vai falar-nos nestes textos lidos, e a primeira estratégia de sobrevivência é a sobrevivência que advém da união. Porque sobrevivência demanda união. Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas. A ordem para a caminhada não é uma ordem para uma caminhada solo. A ordem é para a caminhada de um rebanho. Eis que vos envio. Ele não falou no singular, eis que eu envio você, mas ele está dizendo, eis que eu vos envio. Ele fala com as ovelhas, ele fala com o rebanho. Irmãos queridos, a ordem é para um rebanho e nós precisamos estar juntos. A igreja precisa se unir, precisamos estar juntos. A pandemia tem separado muitos irmãos. E eu não estou falando deste isolamento, social que está acontecendo, não somente no Brasil, mas no mundo. Não estou falando do isolamento social, mas do isolamento relacional que muitos estão fazendo nesse tempo. Há irmãos que na pandemia se tornaram incomunicáveis, não tem mais comunhão nem pelos meios virtuais com a igreja. Onde você está, meu irmão? Onde você está, minha irmã? Onde está a sua vida? Onde está? E Deus está nos chamando. E eu não estou falando isso como forma de punição, como forma de trazer algum desprestígio aos irmãos. Pelo contrário, Jesus, ele nos alerta, eis que vos envio como ovelhas, como rebanho, e nós precisamos estar juntos. A nossa sobrevivência demanda a união dos membros que formam o corpo que é de Cristo. Porque se somos membros separados num canto isolado, então somos uma amputação e não parte do corpo. Porque os membros do corpo estão no corpo. E nós precisamos, mesmo nesse tempo de pandemia, estarmos em sintonia uns com os outros. Os membros ligados no corpo. Porque o sangue precisa correr sobre todos os membros. O sangue precisa correr o corpo todo, todos os membros. O sangue de Jesus sobre todos os membros, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, possa ter saúde. Irmãos, sobreviver neste mundo é uma proposta de Deus para nós, mas não na solidão, não sozinhos. Escuta, Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, quando fala da necessidade do outro, da necessidade de um companheiro, da necessidade de estar amparado, ele vai dizer, versículo 10, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só. Eu quero ficar com esse pedacinho aqui. Ai porém daquele que estiver só. E nós sabemos muito bem que Deus não nos chamou para uma carreira solo. Não somos igreja sozinhos, isolados, mas somos igreja, irmãos, unidos, porque somos membros de um corpo. Aleluia. Escuta mais. Fomos chamados para sermos ovelhas, convocados para juntos corrermos a carreira que nos está proposta, para trilharmos. Eis que vos envio como ovelhas, ovelhas que são dóceis e obedientes à voz do pastor, do excelente pastor Jesus. É a Ele que nós devemos toda a obediência, é a Ele. Então não deixemos que questões humanas
nos dividam. Não deixemos que questões humanas prejudiquem de forma alguma a comunhão. Errar, todos nós erramos. Tropeçar, todos nós tropeçamos. Mas todos nós precisamos ter a humildade de perdoar, a humildade de pedir perdão, a humildade de reconhecer que a imperfeição do outro que me magoou também é a minha imperfeição que magoei alguém. Nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que o Senhor Jesus, Ele não nos prometeu uma vida sem intempéries, sem perseguições. Ele é categórico aqui quando Ele fala com as suas ovelhas: olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Um comentarista disse, ele poderia ter falado, eu envio vocês como cães ferozes, né? No meio de lobos, porque os cães ferozes, ele tem mais defesa, mas a ovelha não tem defesa contra lobo. Mas escuta aí, nós temos a garantia do cuidado do pastor Jesus, o nosso pastor. O rebanho precisa estar unido, um protegendo o outro, os mais fracos no meio, os mais fortes nas laterais, para que os predadores não tenham sucesso nas investidas. Escuta, os mais fracos precisam de proteção, os mais fracos no rebanho, porque a investida do lobo nunca é naqueles fortes. Ele fica à espreita, ele olha de longe, ele fica espreitando, percebendo quais são as ovelhas fracas, as doentes, e ele estabelece ali o seu alvo. Quando nós estamos então desprotegidos, sozinhos, nos isolando, nos tornamos presas fáceis. Mas escuta mais, igreja, você que é a ovelha forte, ajuda as ovelhas mais frágeis, ajude aquelas que estão manquejando, ajude aquelas que não estão conseguindo caminhar, porque se nós não as protegermos, se não as levarmos para o meio, elas serão devoradas, porque são ovelhas no meio dos lobos. Precisamos de união se quisermos sobreviver. Defenda o seu irmão, não sejamos nós apedrejadores ou apontadores de dedo, mas sejamos nós, aquele que vai de forma muito humana, de forma muito espiritual, lidar com as questões de queda, de pecado. Porque Jesus nos diz, se você vê o teu irmão pecar, vai até ele, e não para apontar o dedo no nariz, e não para lançar em rosto, mas vai até ele com amor, exorta-o com amor, ajude-o a ser restaurado, e isso é necessário. Então, o lobo ataca as mais frágeis, mas nós precisamos colocar estas ovelhas mais vulneráveis no meio. Mas no meio de quê? No meio do nosso cuidado, no meio da nossa oração, no meio da nossa exortação em amor, fazendo com que estas vidas entendam que são importantes, entendam também que estão em falta, entendam também que estão em pecado, mas entendam também que são amadas pela igreja, entendam também que sobretudo são amadas por Deus. Precisamos então olhar para os nossos irmãos. Paulo vai dizer-nos, quando escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 14, diz-nos assim o texto bíblico: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. A admoestação é necessária aos insubmissos. É necessária, o consolo é imprescindível aos desanimados, o amparo é fundamental aos fracos. Irmãos, a longanimidade é obrigatória para com todos. Essa é uma exortação da palavra.
Isso não é uma coisa opcional, mas se somos ovelha do Senhor, se somos parte do rebanho, nós precisamos observar isso. É fácil viver em comunidade? Não. Mas assim como lá em casa, como na casa de qualquer um dos irmãos, há divergência na família. Os irmãos ali, a irmã com a irmã, o irmão, eles brigam, eles discutem, não é assim? Mas os laços não são rompidos porque são irmãos. Nós precisamos então buscar no Senhor essa visão de que o meu irmão em Cristo, ele é parte de mim, porque sem ele estou incompleto, porque sem ele o corpo está amputado. Somos o corpo de Cristo. Estas características aqui precisam ser vistas nas ovelhas que se dizem forte. Você é ovelha forte, amém? Então, querido, olha, admoeste o teu irmão, console o teu irmão, ampare o teu irmão e seja longânimo para com todos eles, no nome de Jesus. Já contei aqui uma ilustração de dois companheiros que estavam na selva e olhando, mirando o horizonte, viram um leão que vinha correndo longe, longe, mas vinha ao encontro deles. E um desses dois tirou das costas a mochila, tirou da mochila um tênis, calçou-os rapidamente, e enquanto ele calçava, o seu companheiro disse: amigo, mas você pensa que com esse tênis conseguirá correr mais veloz do que o leão? E ele disse: não, eu não preciso ganhar do leão na corrida, eu preciso apenas ganhar de você. E quantas vezes nós que chamamos o outro de irmãos, estamos deixando o irmão para trás para ser devorado pelo lobo? Somos ovelhas e a nossa função não é correr e livrar a nossa pele, mas a nossa função é estar junto com os nossos irmãos e defendê-los. A igreja não pode apedrejar a igreja, porque já temos o mundo que nos apedreja. Não podemos ser o lobo do nosso irmão, devorando o nosso irmão pela arrogância que muitas vezes temos quando nos achamos aqueles que estão em santidade, aqueles que não caíram, aqueles que estão mantendo a postura de cristão. Mas apresentamos uma queda dentro de nós, quando de fato nós temos a nossa vida cristã como uma arrogância, como um sentimento de ser melhor do que o outro. Deus espera, irmãos, que nós tomemos cuidado uns dos outros, que nós olhemos uns para os outros no nome de Jesus. Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, de 1 a 3, vai dizer-nos assim, orientando-nos acerca da nossa postura para com aqueles irmãos que estão caídos. Escute: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Ou seja, eu preciso olhar para aquele irmão que caiu, tentar ajudar ele ao máximo a se levantar, mas ao mesmo tempo, um trabalho duplo, eu preciso cuidar de mim mesmo, para que a influência dele que caiu, não exerça poder sobre mim de tal maneira a que eu caia junto, ao que eu passe para o lado dele que está caído. Então nós precisamos de um duplo cuidado aqui, diz o primeiro versículo. Mas continuando, ele vai dizer assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Ajudar os fardos. E qual é o seu fardo, irmão? É um pedido de oração? É uma enfermidade? É uma necessidade que você está passando? É um desânimo que abateu a sua alma?
é algo emocional, espiritual, não sei qual é o seu problema. Mas divide conosco, vamos orar, vamos unir forças. Não podemos fazer tudo por todos, mas podemos fazer muito por todos. Se nós estivermos juntos, se nós estivermos juntos. Ele vai dizer, versículo 3, se vocês se consideram importantes demais para ajudar aos outros, estão apenas enganando a si mesmos, porque não somos importantes demais para ajudar. E se nos sentimos assim, não nos parecemos com Jesus. Porque Jesus disse assim, olha, Jesus não, Paulo em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. E Jesus não se sentiu maior sendo maior. Não se sentiu melhor sendo melhor. Mas Ele se entregou por nós e nos amou primeiro. Então nós precisamos fazer isso pelos nossos irmãos, ajudando os desajustados a se ajustarem, os perdidos a se encontrarem, os afastados a se aproximarem. Amém? Segunda medida de sobrevivência exigida é a prudência. Então, sobrevivência exige prudência. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Quando Jesus está fazendo essa comparação, Ele faz dentro do contexto em que Ele está explicando. Ele fala de um momento difícil, Ele fala de perseguições, de traições, de prisões, de serem os discípulos odiados. Ele está falando de um contexto bem turbulento. Porém, aqueles irmãos deverão ser, para sobreviverem na fé, para sobreviverem como igreja, eles deverão ser prudentes como a serpente. Uma serpente geralmente avalia muito as suas ações, ela é observadora. Você raramente vê uma serpente assim, em qualquer lugar, porque ela é observadora. Se tem alguém, ela não se aproxima, ela está sempre na surdina. Sejamos nós prudentes como a serpente no sentido de sermos atenciosos, de termos atenção naquilo que nós fazemos, nos lugares onde vamos, a não sermos aqueles que vão de alguma maneira trazer escândalo, que sejamos atenciosos às ações que praticamos, às palavras que pronunciamos, que sejamos. Uma serpente, queridos irmãos, ela não se expõe, ela evita aparecer, ela não se expõe. Somente quando não tem jeito ela aparece e você vai ver. Mas se ela te ver primeiro, ela se esconde. E eu gostaria de dizer com isso, não se esconda, não se exponha ao perigo de ser influenciado por esse mundo. Não se exponha a se mostrar, porque se alguém vê uma cobra, o que faz? Pau nela, não é assim? Viu uma cobra, pau nela, depois que matou, está morta mesmo. Aí ele vai lá olhar se era venenosa, se não é, mas ele não quer saber. Cobra, é farinha do mesmo saco, pau nela. Crente é a mesma coisa, irmão. Para o mundo, crente é farinha do mesmo saco. Então, quando nós falamos sobre união e proteger os mais fracos, porque crentes no mundo é só paulada, só leva paulada, é igual cobra. Mas Jesus está dizendo, olha, sede prudente como a serpente. Então não se exponha no sentido de trazer escândalo e levar a bordoada. Não se exponha no sentido de ser sal insípido, se tornar insípido, né? Perder o sabor que Jesus trouxe à sua vida e você ser pisado pelos homens. Lá está dizendo, a Bíblia diz. Então nós precisamos
como serpente, ser prudente, porque no mundo nós levamos muita paulada. Não queira aparecer como aquele que tem méritos e como aquele que deseja por esses méritos receber os louros. Cuidemos, irmãos, da nossa vida. Uma serpente busca se defender em todo tempo e ela está sempre alerta. A serpente, ela observou algum movimento estranho, ela se posiciona, ela se enrola e ela fica em posição de ataque. E eu não estou aqui dizendo que o crente tem que atacar ninguém, mas eu estou dizendo o seguinte: seja prudente como a serpente. Se a influência do mundo vem contra você, se os pecados e as ofertas vêm contra você, então se posicione. Se posicione sim, para atacar aquilo que quer destruir sua vida espiritual, para atacar todas as coisas que querem trazer conflito, contenda e divisão no meio da igreja, no seu relacionamento com o teu irmão. Esteja sim numa posição de ataque contra toda a forma de pecado. Jesus nos alerta: vigiem e orem, Mateus 26, 41, para que vocês não cedam à tentação. A serpente está sempre vigilante, sempre com bote armado. Você passou, ela te pica. Uma serpente busca se refugiar em lugares seguros, de difícil acesso a qualquer agressor, a qualquer predador. Olha, quando Jesus ele diz para nós, sede prudente como a serpente, ele está dizendo assim, olha, refugie-se em segurança. Guarda-te nas minhas mãos, que sou o lugar seguro, a tua habitação segura. Refugie-se no amor e no poder dos meus braços. Precisamos nos refugiar. A prudência é um requisito fundamental para sermos bem-sucedidos como ovelhas de Cristo. Provérbios capítulo 27, versículo 12, a palavra nos diz: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. As armadilhas estão à nossa frente. Mas nós precisamos perceber. O mundo quer enganar-nos e ele quer disfarçar a mentira em verdade. Aquilo que é veneno em remédio, aquilo que é mal em bem, ele quer disfarçar. São armadilhas, mas o prudente, ele percebe, ele vê, porque ele tem discernimento do Senhor. Então ele se previne. Não conseguimos manter a nossa vida espiritual, nós não conseguiremos sobreviver como igreja nesse mundo, se não estivermos unidos e se não formos prudentes, como a serpente. Cícero escreveu: prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. Perfeita palavra. Prudência é saber distinguir as coisas que eu desejo, o meu desejo, das coisas que eu preciso evitar, porque muitas das coisas que talvez seja desejo do seu coração, desejo da sua carne, não compete a você exercer. Nós precisamos então, com prudência, fazer essa distinção, como o apóstolo Paulo nos ensina. Eu preciso distinguir aquilo que é meu desejo daquilo que é conveniente, porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas são convenientes. Ele vai dizer em 1 Coríntios 6,12, todas elas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas elas nos são lícitas, mas não podemos de forma alguma nos deixar dominar por elas. Amém, irmãos? Dorme não, estou terminando. E a sobrevivência,
ela exigirá simplicidade. E sede simples como as pombas. Assim como precisamos no meio de lobos, somos ovelhas. Mas no meio dos lobos nós precisamos ser prudentes como serpentes. Então ovelhas que sabem ser prudentes como serpentes. E ovelhas que sabem ser simples como uma pomba. O oposto parece. Mas ser simples aqui não significa ser fraco, ser apanhado com facilidade. Mas ser simples aqui fala de pureza. Quando nós olhamos para a pomba, ela era um dos animais que eram aceitos no holocausto. De carneiros, também aqueles que vendiam pombos para serem sacrificados, para serem mortos em aspersão ao pecado. Escuta, as pombinhas eram considerados animais limpos, animais puros, poderiam ser oferecidos. Quando Jesus ele diz, olha, sede simples como as pombas, seja simples a tua forma de viver em Cristo. Não inventa muita coisa não, porque não precisa. Porque por mais que pareça que precisa dessa roupagem toda, não precisa. Por mais que o mundo quer trazer uma renovação misteriosa no Evangelho e nas coisas, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, tão simples como aquele homem na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Evangelho é simples. Mas as pessoas estão com o desejo de serem ovacionadas, de serem reconhecidas, fazendo da simplicidade do Evangelho um carnaval. Fazendo da simplicidade do Evangelho algo que dependa do homem, não depende do homem, depende de Cristo. Algo que dependa de dinheiro, não depende de dinheiro, depende de Cristo. Algo que depende de amuletos e comprar talismãs, não depende disso, depende de Cristo. E Deus vai falando ao nosso coração, sede simples como as pombas. Jesus falando de perseguição, de ameaças e entre outras agressões que os discípulos viveriam, ele vai dizer, olha, vocês sendo simples como as pombas não devem provocar esses lobos. Vocês são ovelhas, mas não provoquem os lobos. Não provoquem. E se eles provocarem, não revidem. É isso que Jesus ensina para nós, nessa simplicidade que Ele exige de nós como pombas, na semelhança de pombos. E como pombos, os pombos não provocam as aves de rapina. E quando elas são provocadas, elas não revidam, porque elas sabem quem são. Escuta, eu não posso então revidar para não retribuir mal por mal. Eu não posso guardar rancor no meu coração. Eu preciso ser simples como a pomba, não me transformando naquilo que o mundo deseja que eu seja, mas viver na simplicidade daquilo que Cristo me ensina. Porque essa invenção de moda que se vê por aí é invenção fruto do coração do homem, mas o Evangelho é simples. Ser simples é permitir ser doutrinado pela palavra de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então simples aqui é aquele que tem boa escuta, que ouve o Senhor, que abre o seu coração para a palavra e que é então alcançado pela sabedoria que vem do alto. Tem falta de sabedoria, como diz Tiago, peça a Deus, porque toda dádiva e todo dom perfeito desce de Deus, o Pai das luzes, diz Tiago. Nós precisamos então ter sabedoria
Só na simplicidade de um coração que aceita a palavra como verdade absoluta para a sua vida. Escuta, ser simples é não se contaminar com o mal. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 16, versículo 19, ele diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ele está dizendo, olha, sejam sábios para o bem, mas sejam simples para o mal. O que ele está falando aqui? A palavra aqui traduzida como simples no grego é eikérios, que significa inteiro, sem mistura. Ele está dizendo assim, olha, para o mal, vocês sejam simples, ou seja, sem mistura. Não misture-se com eles. Seja inteiro para Deus. Seja inteiro para o bem. Seja inteiro para o Senhor. Seja. Amém, irmãos? Ser simples como as pombas, então, é conseguir estar no mundo sem ser absolvido pelo mundo, sem ser diluído. É estar neste contexto de depravação e continuar íntegro ao Senhor. Isso é ser simples. Eu lembro, me vem à mente, quando Noé, ele pega um corvo e ele solta, e o corvo aparece, desaparece do horizonte, né? E nunca mais volta. Então ele pega uma pomba e solta essa pomba, mas a pomba faz o seu voo até que as suas asas se cansem e ela não encontra repouso para os seus pés. E ela volta e pousa na arca novamente. Não havia outro lugar para ela. O corvo não voltou, mas ele não cansou de voar? Cansou. Mas ele não se importou em repousar os seus pés nos muitos corpos podres que estavam boiando sobre as águas. Mas a pomba não. Ela não achou repouso para os seus pés. A pomba fala de pureza. A pomba fala de estar fora da podridão desse mundo, de não receber estas questões. Seja simples como a pomba. Olhamos para Jesus na ocasião do seu batismo e, sendo batizado, a voz do Pai é ouvida dizendo da alegria na pessoa do Filho. Esse é meu Filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. E nesse mesmo momento o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba. Olha como que a pomba, ela tem um significado especial. Um significado especial. Quando Jesus, ele fala, seja simples como uma pomba, ele não está falando, olha, seja bobo e pego no laço com facilidade. Não, ele está dizendo, olha, seja simples na pureza daquilo que Deus tem te chamado para ser. Seja simples em crer na palavra, quando intelectuais arrogantes dizem que Deus está morto. Seja simples em derramar o teu coração na presença do Senhor, quando o mundo confia que Ele dá conta de si mesmo e das suas questões. Seja simples. Amém, irmãos? Então, ser prudente como a serpente não significa ser mau, sair picando ninguém, tá, irmãos? E ser simples como a pomba não significa ser bobo e facilmente enganado, mas significa ser puro, moldado pela palavra, entregue ao bem. E Jesus, ele propõe aqui um cruzamento entre serpente e pombo dentro do coração da ovelha, porque ele está falando com as ovelhas dele. Olha, ovelha, você tem que ser prudente como a serpente, simples como a pomba, ou seja, esse cruzamento precisa acontecer no seu coração. Mas por que essas questões que são tão incompatíveis? Por que eu preciso ser prudente como uma serpente, que é um símbolo, né, de alguma coisa que é danosa, peçonhenta, mas ao mesmo tempo a simplicidade de um pombo, que eu armo uma arapuca e puxa a cordinha e
capturo com facilidade, arrumo um laço e pego fácil. Mas como assim? E como trabalhar essas duas questões? Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, na sua perfeição, Ele está dizendo para nós assim, olha, a astúcia da serpente evita que a pomba que existe em você seja simples demais a ponto de ser transformada em massa de manobra. A prudência da serpente evita que a pomba se torne simples demais a ponto de ser capturada com facilidade, a ponto de ser boba em acreditar em todas as coisas que se fala até na igreja, em ser boba de não ser nobre como os bereanos e não examinar a palavra para ver se de fato é assim. Mas, ao mesmo tempo, você, nessa dualidade entre pombo e serpente, a simplicidade da pomba também, ela evita que a serpente se torne alguma coisa do mal. Ela desenvolve essa maldade de serpente dentro de você e que você comece a picar mortalmente as pessoas. Então uma coisa, ela ameniza a outra. A prudência da serpente fortalece a pomba na sua simplicidade, mas a simplicidade da pomba, ela ameniza a ferocidade da serpente, para que você seja aquilo que Deus espera que você seja, e para que você sobreviva nesse tempo difícil que é a nossa vida, a nossa passagem. Porque aquele que já passou e foi servo do Senhor, ele passou também pela prova e foi difícil para ele, como é para nós e como será se Jesus não voltar para a próxima geração. Como será? Porque é difícil. Então, para que nós possamos sobreviver, precisamos ser unidos, precisamos ser prudentes e precisamos, irmãos, ser simples. É o que Deus coloca para nós. Essas 3 estratégias de sobrevivência, que você entendendo isso, faça com que a sua vida espiritual se fortaleça ainda mais. Que você consiga sobreviver à pandemia, a qualquer coisa que vier, a qualquer dificuldade, mas que você sobreviva pelo poder e graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso e eterno, obrigado pela Tua palavra que vem ao nosso encontro, Pai, que fala-nos, Senhor, acerca da união que a Tua igreja precisa ter, da união que o povo precisa ter um com o outro, do irmão, do membro, para que juntos sejamos de fato o corpo do Senhor. Obrigado, Pai, porque esta união é a estratégia do Senhor para a nossa sobrevivência. Obrigado, Pai, porque nos ensina a sermos prudentes, a não sermos precipitados, inconsequentes, a nos expormos de tal maneira a sermos escândalo. E também a sermos prudentes, Pai, para nos refugiarmos em segurança, na segurança dos Teus braços. Obrigado, Senhor, porque nos ensina que uma forma estratégica de sobrevivermos a este mundo mal é sermos simples, refugiando-nos na simplicidade da Tua palavra, refugiando-nos na simplicidade da fé, refugiando-nos, Pai, na verdade da Tua palavra que nos exorta a sermos servos. Nós Te glorificamos e Te bendizemos, porque falas conosco, porque nos ajude a compreender a cada dia aquilo que precisamos entender para viver e viver de forma sadia. Toma, Pai, cada vida nas Tuas mãos, ministra a Tua bênção no nome de Jesus, e que o amor do Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que a graça maravilhosa e soberana de Cristo, nosso Salvador, que as consolações do Espírito Santo, este Paráclito Teu, possa ser com todo o povo de Deus aqui e em todo lugar desse mundo, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe cada vez mais.
Um abraço a todos, a paz do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, muito bom estar com você. Você que está em casa, Deus te abençoe. Continue falando ao seu coração. Uma ótima semana. Domingo estaremos juntos para a glória de Deus.